Graças a Deus. Estamos em uma situação excepcional, então estamos podendo nos reunir todos, como de costumes, mas eu sou grato pela vida de cada um, dos irmãos, das irmãs que estão conosco nessa manhã. O Senhor, nosso protetor, é Ele que nos guarda dessa doença tão terrível, tão perigosa que é a Covid-19. Que nós possamos ter toda a cautela, todo o cuidado em relação a ela. Nós estamos estudando lições bíblicas da EBD do segundo trimestre de 2020, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. E hoje, 19 de abril de 2020, nós vamos estudar a lição 3, eleição e predestinação. O textual da lição nos fala: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versículo 4 e 5. A verdade prática nos fala: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aleluia. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 1, do 4 ao 12. Eu vou deixar essa leitura para o nosso comentarista desta manhã fazer, e assim já vai dar sequência ao comentário. Hoje nós temos a alegria de receber o pastor Wagner, que irá nos ministrar, aceitou o desafio, de ministrar a nossa lição nesta manhã. Já quero convidá-lo a fazer parte e dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, paz do Senhor, irmãos. Eu vou tirar esse microfone aqui, que fica melhor para a gente ler, né? Convido a todos para colocar-se de pé para lermos, fazermos a leitura clássica, o evangelista irmão Claudinei pediu, eu pensei que ia fazer a leitura aqui, a leitura. Glória a Deus, Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12. Eu quero abrir a primeira online, eu quero pegar o versículo 3 também. O comentador colocou esse texto aqui e eu achei interessante também nós pegarmos o versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo, o texto diz, versículo 4 a seguir, eu quero ler o versículo 3, que diz assim: procura guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também nele elegeu, versículo 4, como também nele elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou mistério da sua vontade, segundo o beneplácito dele,
propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os primeiros, esperamos em Cristo. Amém? Podeis nos assentar. Queridos, eu vou tirar essa máscara aqui para poder ministrar, porque eu tenho dificuldade para respirar. Não façam isso em casa, por favor. O textuário diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos salvos, fôssemos santos, aliás, e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, como também nos elegeu. O que é eleição? Que eleição é essa que o escritor nos fala nesse texto? Né? Eleição quer dizer escolheu. Como também nos elegeu, Deus nos escolheu dele antes da fundação do mundo. Esse comentário ele é em 3 linhas de pensamento. Mas nós vamos falar numa assembleia dos nações, né? E a verdade é o seguinte: segundo a sua presciência, Deus nos elegeu, ou seja, nos escolheu e predestinou para a salvação. Os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amados, eu não vou entrar em alguns pontos nessa manhã, porque o nosso alvo é ministrar um comentário. Como eu disse, tem 3 linhas de pensamentos. Uns dizem, uma linha de pensamento diz que a pessoa, de uma vez que aceitou Jesus, ele pode se desviar e fazer o que quiser, continua sendo salvo, porque salvo uma vez, salvo para sempre, baseado numa linha de pensamento. Uma outra linha de pensamento aceita Jesus, mas se ele desviar, ele pode perder o direito de salvação. A partir da hora que ele decide se afastar do Evangelho, ele perde o direito de salvação, a menos que se reconcilie com o Senhor novamente. E nós vamos, aqui na introdução da nossa revista, diz: a eleição ou escolha e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvação. Os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Eleição, como eu já disse, significa escolha. Predestinação, determinar, significa determinar antes. Ou seja, a nossa escolha é nós que fazemos. A predestinação, Deus já predestinou a salvação de toda a raça humana desde a eternidade. Lá na frente, lá atrás. Mas Ele já predestinou desde a eternidade o plano da salvação para toda a humanidade. Agora, como isso significa que nós já estamos seguros, já estamos salvos? Não. Salvação é condicionada. A pessoa decide se ele quer ou não. E vamos aprender sobre isso nesta manhã.
Nós temos nessa lição. O primeiro tópico diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico: predestinado para filhos de adoção. E o terceiro tópico: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nós vamos falar agora sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Nesse primeiro tópico nós teremos 4 subtópicos. O primeiro é a eleição divina. O segundo é as condições da eleição. O terceiro subtópico é vida santa e irrepreensível. O quarto subtópico é a nova vida dos eleitos. O primeiro subtópico, nós vamos falar sobre ele agora. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Eleição divina. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Deus, quando Ele predestinou a salvação para o homem nem gerado tinha sido ainda. Mas qual era essa predestinação? Era que todos deviam ser salvos. Todos era para ser salvos. Quando Deus formou a terra, criou o Éden, Ele criou Adão, depois criou Eva, e ali era o plano de Deus para o homem, que o homem fosse eternamente, tivesse vínculo eternamente com Ele. Ali o homem foi criado para adorar a Deus. Mas sempre nós vamos ver ao longo da Bíblia que a salvação depende da decisão do homem. Obedecer a Deus ou não. Servir a Deus ou não. No caso de Adão, quando lá no Éden, todos os dias Deus vinha visitar Adão, conversar com Adão, creio eu que talvez trocar ideias sobre alguns pontos de coisas que Adão deveria fazer, porque Deus não simplesmente, eu creio, isso é um pensamento meu, não é o comentário, nem a Bíblia quem diz, mas eu creio que Deus não pegou o homem simplesmente e colocou lá no Éden, criou, falou: agora você toma de conta desses animais tudinho aí e fica aí. Eu creio que não. Todos os dias Deus vinha ter com Adão, conversar com Adão. Até então, o homem era um ser predestinado para ser eterno. Mas quando Eva pecou, aí quebrou-se esse elo. Aí o homem teve que sair. O homem fez uma escolha errada, então teve que sair do Éden. Então Deus predestinou o homem desde a eternidade para ser salvo. Agora, o homem que vai ter que fazer sua escolha para ser eleito ou não. O primeiro tópico diz: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. A primeira escolha: em quem fomos escolhidos. A resposta é em Jesus Cristo, por isso ela é cristocênica. A segunda escolha que o homem segunda escolha: em que tempo se deu essa escolha? A resposta é: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. A escolha que nós tem que para o homem ser escolhido tem que ser em Cristo Jesus, tem que ser cristocêntrica. Agora, quando foi? Antes Deus criou o homem, planejou o futuro do homem, foi lá na eternidade. Terceiro ponto: e qual a finalidade? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé.
nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O homem foi eleito, só pode ser eleito através de Jesus Cristo. A eleição, como eu falei, é a escolha. O homem havia pecado, havia se afastado de Deus, depois da queda do homem, mas aí Jesus veio para que nós pudéssemos ter direito da salvação, para que nós pudéssemos fazer a escolha que nós queremos. O homem tem o direito de escolher. Eu gostaria que alguém me desse um copo com água, por favor. O homem tem direito de escolher o que ele quer fazer, se ele quer ser salvo através de Cristo Jesus ou não. É o homem que faz essa escolha. Deus já fez a escolha dele, desde a eternidade. Ele já nos predestinou para ser salvos. Ele não criou ninguém para ir para o inferno. Deus não criou o ser humano para ser condenado ao inferno. Quando Adão pecou lá no Éden, Deus já falou com Adão, já falou para eles e disse, olha, falou com Eva e disse, olha, do teu ventre vai sair um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele estava falando, apontando para Jesus Cristo. Aleluia. Aqui, nós vemos que o homem tem o direito de escolher. Por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia. Quando alguém vai se casar, falando sobre predestinação, eleição e predestinação, o noivo, quando vai preparar-se para casar, ele prepara lista de convidados, amigos, e ele convida, lança um convite para todos os amigos que ele tem. E talvez até pessoas que é amigo do amigo dele, só porque viu uma vez, e lança um convite para eles. Isso não quer dizer que todas aquelas pessoas que ele convidou vai vir para o casamento. Eles vão escolher se eles querem participar do casamento ou não. Se eles quiserem participar, beleza. A Bíblia nos conta um exemplo desses. Que um senhor foi fazer uma festa, convidou o povo da cidade, e quando foi na hora, os cidadãos de bens da cidade, e foi dando a hora da festa, ninguém apareceu. E ele parou então, chamou os seus servos e disse, a mesa está posta, está tudo pronto para a festa, cadê os convidados? Ah, Senhor, não veio. Então vão para as vilas e valados, e traga todos que vocês encontrarem. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui Deus dando a oportunidade, o noivo mandando convite para todos para participar da sua festa, das suas bodas. Mas eu vejo pessoas que não quiseram participar. Não, uns diziam, não, eu vou cuidar dos bois nos pastos, não, eu vou fazer outras coisas. E certo é que não foram, cada qual apresentou uma desculpa. Agora, aqueles que foram, aqueles que vieram para a festa, que resolveram participar da festa, eles se deram bem. Assim também é a salvação. Desde a eternidade, Deus preparou para nós, na sua onisciência, o direito de salvação, de comunhão com o homem. O homem é que quebrou esse elo eterno. O pecado é que quebrou esse elo eterno. E o homem se afastou de Deus. Mas então Deus enviou seu Filho Jesus, segundo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, Deus deu mais uma oportunidade para o homem que lá no jardim caiu, Jesus Cristo. E nós estamos aqui nesta manhã exatamente por causa desse amor que Deus predestinou para nós, na nossa salvação, aleluia. Muitos estão tentando distorcer isto, dizendo, não, você já aceitou Jesus, agora você está salvo para sempre. Negativo. A Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o homem
é o pecado. É o pecado que separa o homem de Deus. Então, o homem na sua escolha é que vai decidir o que ele quer fazer da sua vida. E esse comentário eu achei muito bom e muito pertinente, esse comentário nesta manhã. Segundo subtópico diz, eu vou até que hora, Aldinei? Vou até que hora? Segundo subtópico diz, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, segundo João 3,16, 1 Timóteo 2, 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é... Vou voltar a ler aqui, porque tiraram minha atenção aqui, eu perdi a ponta aqui da meada. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Aleluia. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu gostaria que os irmãos não movimentassem muito, porque a gente, como está transmitindo, quando tira a atenção da gente aqui um pouquinho. A nossa fé não é mérito nosso. Primeiro, nós não tínhamos uma parecida condição de ser salvo por nós mesmos. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. É crermos que Jesus Cristo é o Senhor. E ele disse, o próprio Jesus dizendo, ele disse, eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Eu sou a verdade, ou seja, em mim não existe mentiras. E eu sou a vida. Jesus é caminho, verdade e vida. Amados, a salvação é pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. A morte e ressurreição de Jesus é que nos deu o direito de salvação. Através da morte de Jesus, nós fomos eleitos ao céu, aleluia. A partir do momento que nós o aceitamos como Salvador de nossas vidas, glória a Deus. Terceiro subtópico, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego anomos, irrepreensível. Irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Aleluia. A vida transformada do homem, o arrependimento dos seus pecados, a mudança das suas condutas, o caminho que ele escolheu para seguir, é que vai dar direito, através de Cristo Jesus, é o que vai dar direito à salvação. A salvação, nós já fomos eleitos por Cristo, só de termos encontrado com Jesus e ter aceitado Ele como Salvador da nossa vida, já é motivo de nos alegrarmos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos também mudar algumas coisas na nossa vida. Aí já está batendo aqui contra a filosofia, uma vez salvo, salvo para sempre. Já é diferente. A salvação, ela é condicionada. O homem é que decide se ele quer ou não. Quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto. Tem gente que diz, não, eu aceitei Jesus, beleza, meus pecados foram perdoados. Foram no momento que você aceitou Jesus. Só que
ele não quer largar a mentira, voltou a pecar, amoleceu. Foi perdoado, mas o cabo voltou para a velha prática. E nós temos que abandonar a mentira. Aquele que roubava, não roubar mais. Aquele que mentia, parar de mentir. Palavras torpes, ou seja, palavras... Tem pessoas que, quando abre a boca, a gente está perto dele. O mox. No livro da vida, não existe nada melhor do que isso para o homem, aleluia. Outros, é muito irado e é colérico. Nós temos que moderar o nosso temperamento. O homem então precisa deixar, aceita Jesus, tem que deixar as velhas práticas, dentre elas a mentira, se furtava, largar de furtar, falar palavrões, largar de ser amargurado, mudar o seu temperamento, lutar contra o seu próprio temperamento, que não é fácil, que é a ira, a cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação. Devemos também abandonar a fornicação, a impureza, a avareza e a embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A nova vida é um processo. Então, aceitamos a Jesus, nossos pecados foram perdoados. Mas agora nós vamos começar uma nova vida daqui para frente com Cristo. E caminhando com Cristo, nós temos que largar os velhos costumes. Nós temos que largar as velhas práticas. A partir de então, o Espírito Santo, ele vai começar a nos preparar, a nos moldar para encontrarmos com o noivo, aleluia, glória a Deus. Temos que colocar nossa vida na posição de salvos em Cristo Jesus. Então o homem aceitou a Jesus, mas se ele não mudar a sua velha vida, ele foi eleito, mas ele pode perder essa eleição. É como um processo político. Daqui a pouco nós vamos viver isso. As pessoas escolhem um candidato. Agora, pode ser que ele faça a escolha certa ou não. Ele escolhe em quem ele quer votar. Ele escolhe qual candidato ele vai votar. Agora, para ser salvo, nós escolhemos a Jesus. Agora nós temos que escolher a maneira que nós queremos viver para ser salvo ou não. Não é o fato de viver dentro da igreja que quer dizer que é salvo. Salvação é um processo que é gradativo a santificação. Aleluia. E para essa santificação, precisamos do Espírito Santo nos orientando, nos dirigindo e nos cuidando de nós, para a gente poder ser salvo. Aleluia. Predestinados, segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. Adão e Eva, como eu disse, eles haviam sido criados, adotados por Deus, para ser eternos. Mas eles resolveram quebrar essa comunhão quando pecaram ali no Éden. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ou seja, na eternidade Deus já determinou os nossos destinos.
Agora, no livre-arbítrio, podemos quebrar essa predestinação de Deus. O homem foi dotado do direito de escolha. Agora, porém, a palavra dele continua. Ele predestinou a todos para a salvação. Alguém, irmã Aparecida, disse, não, uma vez a pessoa foi crente, ele desviou, mas lá no último momento, lá de repente Deus vai ter misericórdia e vai salvar todo mundo, porque Ele amou o mundo todo. Sim, Ele amou o mundo todo, e por esse amor Ele deu o seu Filho. Agora, o homem é que tem que decidir se ele quer ser salvo ou não. É o homem que decide o que ele quer fazer para a eternidade, onde vai passar a eternidade. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Deus determinou que toda a raça humana precisa ser salva, pode ser salva, lá na eternidade. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos santos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Capítulo 1, versículo 5 de Efésios, parte B. Deus, como já falamos, Ele predestinou que quer que toda a raça humana seja salva. Agora é o homem que decide se ele quer ser salvo ou não. Segundo subtópico do terceiro tópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento. Pega para mim uma pilha. Paulo é outro microfone, Natanael. Criado como filho. José não era pai biológico de Jesus, mas ele, quando Jesus nasceu, ele o adotou. E, através de Jesus, que foi adotado por José, nós fomos adotados por Deus também. Por quê? Pela sua misericórdia. Aleluia. Por isso somos filhos
por adoção, porque fomos salvos através de Jesus, não merecíamos. Aleluia. Não merecíamos, mas através de Jesus Cristo, que foi também adotado, nós fomos adotados por Deus. Graças a Deus. Aleluia. Terceiro tópico. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Mas vou voltar um pouquinho aqui sobre a adoção. Nós vivemos uma época em que tem milhares de crianças precisando de um lar. Milhares de crianças sem abrigos, vítimas de guerras, estão chorando por alguém que os adote, os crie, os dê condições de vida, uma vida mais digna. Assim também éramos nós. Vivíamos nos nossos pecados, sem nenhum direito de salvação, mas através de Jesus Cristo, nós somos adotados pelo Pai, como seus filhos. E o interessante é que nesse processo de adoção, quando a pessoa é adotado, automaticamente ele passa a adquirir direitos dentro da família que o adotou. Os mesmos direitos que os filhos de sangue têm, os filhos adotados também passam a ter, a partir da hora que ele é registrado como filho daquela família. Assim também a nossa salvação. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, nós passamos a ter os mesmo direito de salvação, de participar de tudo que o Filho participa. Graças a Deus, nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o único condicionamento é esse, é aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, e Deus nos perdoa todos os pecados e nos dá direito à salvação, à vida eterna. Graças a Deus. Meditemos nessa palavra. É muito profundo para nós esse texto, em que nós, como filhos adotivos, temos os mesmos direitos de participar, de usufruir de tudo que o filho de sangue também tem. O terceiro tópico diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. A predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam, convertendo-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Romanos 8, 29 e 30, e 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 a 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno, como muitos pregam. Muitos dizem, não, esse aí morreu e esse aí vai para o inferno. Esse está condenado ao inferno. Deus predestinou ele ao inferno. Não, Deus não criou o inferno para condenar pessoas, para lançar pessoas lá. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos e seus profetas. O inferno foi criado para isso, para demônios, não para o ser humano. Deus criou foi o céu para que o homem pudesse ser salvo, não para ser lançado no inferno. O que faz com que o homem decida onde quer passar a eternidade é ele mesmo. Mas Deus não criou o inferno para condenar o homem. Ele criou o céu para que o homem
tenha direito à vida eterna de descanso e paz. Por quê? Porque seu Filho Jesus já morreu na cruz do Calvário para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. Aleluia. Nenhuma dessas referência. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo. Segundo a presciência divina. A fé é o que nos move a crer que Jesus Cristo pode nos salvar. A fé é que nos move a lutarmos contra o pecado. Temos fé que após a morte estaremos com Cristo na glória, aleluia. A fé e a morte de Jesus é que nos leva a crer na morte de Jesus, que através da sua morte e ressurreição nós temos direito à vida eterna. Graças a Deus, aleluia. O homem, como eu já disse, não foi criado para ser condenado. Se tivesse sido criado, se o homem tivesse sido criado para ir para o inferno, então não precisaria Jesus ter vindo sofrer por nossos pecados. A partir da hora que Jesus veio, foi para que o homem pudesse ter direito à salvação. Glória a Deus. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estavam estabelecidos, porque conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui Deus não foi pego de surpresa. Esse texto leva-nos a crer que Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Tudo o que estava para acontecer, porque Ele é onisciente. A onisciência de Deus enxerga futuro. E Ele não foi pego de última hora. Não, e agora? O que vamos fazer? O Adão caiu, o Adão pecou. É tão interessante isso, que Ele colocou assim, criou o jardim do Éden, todas as coisas, e disse: olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui, exceto da árvore que está no meio do jardim. Ali Deus, Ele podia simplesmente dizer: não, vocês vão ficar eternamente aqui, vocês vão ser meus robôs. Mas não é isso aí que Deus quer, irmã Aparecida. Não era isso, é isso aqui o alvo. Ele criou homens e mulheres com sentimentos. Ele disse: pode comer de todos os frutos que tem no jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, não comam. Condicionou. Não comam, porque da hora que você comer, você pode morrer. E o homem ficou de boa. Mas chegou, aí a curiosidade começa, né? Começou, e a árvore era bonita, e Eva comeu do fruto da árvore. Deus foi pego de surpresa, irmão Disseu? Não, Ele já sabia que o homem ia comer. Por quê? O livre-arbítrio. Deus não cria robôs. Então, quando o diabo pensou assim: vou usar a serpente para fazer a mulher cair, aí eu vou destruir Deus, eu vou abalar o céu. Conversa. Deus já estava com o livramento lá na frente. Aleluia. Nosso Deus é tremendo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos predestinado, sabia o que viria, e que seu Filho Jesus seria a porta de escape para nós, na nova aliança. Era através de Jesus, através da fé em Cristo Jesus. Aí, Deus não criou ninguém para condenação, é o homem que faz a escolha. Deus não foi pego de surpresa,
Porque Deus já sabia que tudo que ia acontecer, porque Ele é onisciente, assim como é onipresente e onipotente. E o texto continua seguindo assim, dizendo assim: por seguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é para todos, para todos. O único condicionamento é para que todo aquele que nele crê. Em quem? Cristo, Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Aqui está a sublimidade de Deus, o livramento, a porta de escape para a raça humana. E aí, continua o texto dizendo: foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, através da sua morte, né? Segundo Romanos, capítulo 8, versículo 29, Efésios 1, 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Ninguém é obrigado. Segundo, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Ninguém é coagido a aceitar a Jesus. Não. É o homem que escolhe. O homem que tem que sentir, perceber que ele precisa de Jesus para ser salvo. Jesus dizendo lá em João, ele disse: eu sou o caminho. É eu que sou o caminho, não existe outro caminho não. Eu sou o caminho. Sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Queridos, Cristo morreu por todos e por cada um de nós pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo Deus nos elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas por Deus. Deus criou todas as coisas para que nós tivéssemos direito de salvação. Deus nos deu a oportunidade de mudarmos de vida. É o homem que decide se ele quer ser salvo ou não. Ele não tem direito de decidir se por mérito dele que ele vai ser salvo, não. Mas se ele aceitar Jesus, ele vai estar dizendo: eu tenho o direito de ser salvo, porque Cristo perdoou todos os meus pecados. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde. Saiba, você é eleito, aleluia, nós fomos eleitos, graças a Deus. Eleitos por quê? Porque fizemos a escolha de servir a Deus, escolhemos seguir os passos de Jesus, por isso nós somos eleitos, e nós fomos predestinados, ou seja, fomos determinados com o direito de ser salvos, desde a fundação dos séculos. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o evangelista irmão Aldinei, e eu gostaria de fazer uma oração nessa hora por todos que estão nos assistindo, pelos irmãos também. Deus determinou antes qual seria o nosso destino. Ele determinou, mas o homem decide no livre-arbítrio. Ele determinou que todos têm direito de salvação. Todos, ele quer salvar a todos, mas é o homem que vai decidir se ele quer seguir os passos de Jesus, negando a si mesmo, renunciando a si mesmo, mudando a sua maneira de agir. Aí sim, nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Somente Jesus, através do Espírito Santo,
que vai estar preparando o crente para encontrar-se com Jesus no céu. Somente Jesus pode nos salvar. E o Espírito Santo foi deixado para estar conosco todos os dias, até a volta do Senhor nas nuvens, e para arrebatar a sua igreja. Depende de nós caminharmos com esse Espírito Santo e mudarmos a conduta para poder encontrar com Jesus nas nuvens. Aleluia. Queremos orar agora por todos que estão nos assistindo e pelos irmãos que aqui estão participando conosco dessa EBD. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por toda a sua igreja. Senhor, eu quero te agradecer porque tu nos predestinou, Senhor, à salvação. A salvação, Pai, que tu predestinou a toda a raça humana, a toda a sua criação, Senhor. Senhor, eu faço parte dessa predestinação e fui eleito, Senhor, porque eu aceitei a teu Filho Jesus como Salvador da minha vida. Senhor, que o Senhor nos dê a tua graça, que o Senhor nos dê revelação da tua palavra e nos proteja. Continua cuidando da tua noiva, Senhor. Ó Espírito Santo, continue com cada um de nós nesse dia, dirigindo-nos, guardando-nos e nos orientando como devemos agir como homens e mulheres de Deus. Pai, fica conosco, agora e sempre, Deus, é minha oração. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe o irmão Aldinei. Graças a Deus. Podem sentar por um instante, irmãos. Quero agradecer ao pastor Wagner pelo comentário. Nós aprendemos nessa manhã que a eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isso é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho, em seguida, serem chamados, justificados, glorificados, santos e irrepreensíveis, adotados como seus filhos, redimidos, graças a Deus. Portanto, é a respeito dessa predestinação e essa eleição que nós aprendemos nessa manhã. Próxima lição, no dia 26, tem o título, A Iluminação Espiritual do Crente. Outro tema bem importante também para a nossa vida espiritual e material. É a respeito da igreja eleita, graças a Deus. Então agradeço a presença de cada um dos irmãos, as irmãs, obreiros. Mais uma vez ao irmão Bruno, por estar disponível, nos ajudando aqui na mídia, na transmissão da nossa escola. Aos irmãos que assistiram ou que ainda irão assistir essa aula, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós estamos ainda em quarentena, é um número reduzido de pessoas presencial, só podemos ter 40 pessoas, e agora na nossa cidade o uso da máscara também é obrigatório. Estamos vendo que todos aqui estão de máscara, o pastor tirou, o Nathanael tirou só para louvar, para poder facilitar mais na questão da fala. A máscara que o pastor está usando, ela é bem difícil falar com ela veda totalmente, né, pastor? Uma N95, e por isso ele a retirou. Agradeço a presença de cada um. Convido a todos de pé neste momento, quero convidar aqui o presbítero de seu para estar fazendo essa oração de encerramento, e o pastor irá fazer a bênção apostólica. Enquanto o irmão de seu chega aqui, só avisar para os irmãos que a partir das 18h30 hoje nós temos culto de adoração ao Senhor das 18h30 às 19h30 e a partir das 19h45 até às 20h45 nós teremos um outro culto. 2 cultos nós teremos hoje. Então eu convido a todos os irmãos para participarmos. Nós poderemos ministrar culto até 40 pessoas cada período. Então contamos com a presença dos irmãos, nossos músicos também estarão aqui adorando ao Senhor e nos ajudando, que a noite vai ser uma bênção. O pastor Jean Chariri estará ministrando também em um desses períodos. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nosso irmão Aldinei está ressaltando a respeito dos irmãos se inscreverem lá no canal da Escola Bíblica Dominical. Tá? Então, para você ficar acompanhando aí e ser notificado, né, quando houver
alguma transmissão ao vivo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que passamos em Tua presença, por aprender da palavra do Senhor, meu Deus, nesta manhã de domingo. Abençoa os irmãos que estão em casa, abençoa todos aqueles que ouviram a Tua palavra, despede em paz os nossos lares e abençoa as programações, meu Deus, que se seguem ao longo deste dia. Tudo nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém e amém.